Pois é, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas que você vai estar vendo esse vídeo, né? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, amigo torcedor São Paulino, amiga torcedora São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, né? Eu não ia gravar vídeo hoje, né? Porque na verdade, a gente vai ter um jogo aí. Esse vídeo está sendo gravado na manhã da quarta-feira, dia 16. O São Paulo daqui a pouquinho, né? Começo da noite, fim da tarde, sei lá, escolhe aí o que você preferir. Vai entrar em campo lá no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E como é habitual, como na verdade esse jogo é na quarta-feira, e aí como é habitual, a gente vai ter aqui vídeo de análise do que foi a partida lá começo da madrugada, muito provavelmente, né? Porque você sabe que aqui no Avante Meu Tricolor a gente primeiro dá preferência em fazer os vestiários e tudo, e também eu gosto de assistir alguns colegas que eu confio no trabalho, né? Como o pessoal do Arquibancada, como o Juba, um abraço pro Juba, que tá lá no nosso grupo de Avante Lovers, o próprio Barolo, o Bandana, outros eu abandonei, mas nem vou citar nomes, mas eu gosto de ver o que eles têm para falar da partida, né? Claro que eu não contamino minha opinião por conta da opinião deles, mas eu gosto de ver se eu não estou meio que viajando na maionese, vai? Vamos usar assim, né? Porque, não sei, eu geralmente, via de regra, eu acho que as minhas opiniões são um pouco diferentes da de todo mundo. Até tem explicação isso, né? Gente que faz um trabalho puramente jornalístico, né? Não necessariamente de torcedor, né? Então, as opiniões acabam, de certa maneira, tendo esse viés mais analítico, né? Enfim, tô divagando aqui, né? E aí, enfim, eu não ia gravar vídeo hoje, mas o fato é que a gente quer manter aqui a tradição, né? Vamos dizer assim, como diz o Zanqueto, um abraço lá pro Zanqueto do blog do São Paulo, né? Que grava vídeo todo dia e como o Juba também faz, e enfim, é uma tradição que não pode se perder, até como forma de, vamos dizer assim, é, aproximar ainda mais nós que estamos aqui desse lado com vocês que gostam tanto do nosso trabalho e vêm acompanhando o nosso trabalho aí diariamente, né? Os últimos dias estão sendo uma loucura por conta das matérias, por conta dos furos jornalísticos aí de Dorival Júnior, que nós conseguimos apurar aí com pessoas muito próximas do treinador, mas muito próximas mesmo. Não posso dizer quem é, mas algumas pessoas já sabem, né? Conseguimos, deixa eu tirar essa luz daqui, pronto. Conseguimos criar um bom relacionamento ali com uma pessoa muito próxima do Dorival, uma pessoa muito próxima da comissão técnica dele, e aí isso nos permite trazer para vocês informações mais bem apuradas e mais bem detalhadas do que está acontecendo aí, inclusive em relação à queda ou não do Zubeldia. Isso deu um boom no site, né? Ontem o vídeo do Raio Francisco muito para os nossos padrões aqui, que são baixos ainda, admito, né? A gente é peixe pequeno aqui nesse aquário ainda, né? Tem tubarão por aí, mas então eu falei, vamos manter, né? Vamos tentar trazer aqui uma novidade nova, é redundância, eu ia falar, né? Uma novidade diária aqui para quem nos acompanha aqui no vídeo, né? Não só na parte do texto, que está lá no portal www.avantemeutricolor.com.br. E tem novidade, né? Tem novidade porque o São Paulo pode ter um reforço no time para enfrentar o Santos no final de semana, entre os relacionados. Mas pô, Rafael, já sei, o Lucas, né? Tá todo mundo falando, voltou a treinar com bola, tal. Não. Rafael, já sei, você vai falar aí que o Zubel Dorival, ó, já tô falando do Dorival já. O Zubeldia vai mexer na tática do São Paulo, vai colocar algum jogador que é reserva no clássico e tal. Não. São Paulo pode ter o retorno de Luan no clássico contra o Santos. Sim, ele mesmo, Luanzito. Luan, que vira e mexe, cara. Eu acho que assim, é a terceira. Agora caiu pra terceira por conta do furacão Dorival, Zubeldia aí, né? Mas assim, já foi durante muito tempo a primeira pergunta que eu mais recebia, né? A pergunta que eu mais recebia nas minhas redes sociais era: e o Luan? São Paulo vai reintegrar o Luan? E o Luan? O Luan tem chances de jogar? Para onde que o Luan vai jogar? Para onde que não vai? Para onde que não vai? Então eu resolvi gravar um vídeo aqui para a gente elucidar essa questão. Eu fui atrás da informação. A gente, você sabe aqui, a gente dá crédito, né?
vi uma matéria da minha ex-companheira de trabalho, ex-companheira de cobertura do São Paulo, a Isabela Giannoli, lá no Lance. Ela fez uma matéria lá sobre o Luan. E eu, ontem, né, essa matéria foi publicada, essa reportagem foi publicada na terça-feira, lá no portal do Lance, veículo este onde eu trabalhei, onde eu iniciei minha jornada aqui como setorista do São Paulo, inclusive, né, fixo, né, porque lá atrás eu já tinha coberto, é ótimo, né, feito a cobertura do São Paulo num outro portal aí, enfim, em outros portais aí, enfim. E ela é nossa musa inspiradora aí para pegar o telefone na noite de ontem, quando a delegação chegou no Rio de Janeiro, e fazer ali a série de questionamentos pertinentes sobre a situação do jogador dentro do elenco do São Paulo. É isso que nós vamos trazer aqui para vocês. E a manchete eu já dei. O Luan, muito provavelmente, vai ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o final desta semana. E muito provavelmente passa a ser relacionado para os jogos do São Paulo nesta competição. Vamos contar um pouco aqui. Mas antes, você sabe, né? Estou escutando aqui, vendo se o cachorro não vai começar a latir, porque passou o vizinho indo para a escola com mochila de rodinha, fazendo barulho, e o cachorro, vocês sabem como é que é, né? Os nossos estúdios Avante Meu Tricolor sem isolamento acústico, hein? Pois é, né? Pois é. Por isso, já fazendo esse gancho pro Jabá, é muito importante que você que gosta do nosso trabalho nos ajude, cara. Não tem dinheiro? Não estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo like, né? Você já sabe, a gente aqui grava, apura, gasta telefone e tudo. Em troca, você só tem que dar o seu joinha aqui embaixo, né? Aqui embaixo, ou aqui embaixo, não sei. A tela aqui é invertida. Então você vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, né? E ativa o sininho para receber as notificações, tá? Fazendo isso, você já ajuda demais a gente. Os últimos dias têm sido bem interessantes em matéria de audiência aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Vou fazer uma leitura de comentários aqui, eu prometi, tá? Eu junto com o Márcio, talvez. Vou dar essa ideia pro Márcio e a gente vai juntos fazer essa leitura de comentários, que é uma forma de a gente retribuir esse carinho e essa audiência que a gente vem recebendo nos últimos dias. É uma prova viva de que, cara, vocês aí do outro lado confiam no nosso trabalho, confiam pro nosso profissionalismo acima de tudo. Vamos usar esse termo meio, né, meio salsifufu, mas é verdade. E que você, apesar das dificuldades técnicas, apesar da precariedade aqui da produção, afinal, né, jornalismo independente dá trabalho e rende pouco, vocês estão mais interessados de fato na informação, né? Estão mais interessados no produto do que na embalagem. Isso porque tem muito canalzinho aí que tem uma puta infraestrutura, né? O cara tem outro emprego, o cara não é jornalista, nada contra, não tô atacando não, mas só dizendo que ele vai lá e monta uma puta parafernália, iluminação, microfone, blá blá blá. Só que ele não tem informação para te dar, né? Ele tem opinião, isso ele tem, claro. Mas a informação você vai encontrar aqui, no Avante Meu Tricolor, com nós que somos profissionais. Agora vendi bem meu peixe, hein? Profissionais no assunto, no que tange a cobertura diária do São Paulo e de todos os seus assuntos correlativos, tá ok? Então você deixa o seu like aí, se inscreve, tá? Isso já faz a gente ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, tá? Se você quiser e se você puder, o nosso QR Code está aqui na tela. Você aponta lá com o aplicativo do seu banco, né, na câmera lá, e faz a sua doação via Pix, ou você vira membro aqui do canal, né? É um valor que a gente considera irrisório, claro que só você sabe quanto vai pesar no seu bolso, mas é de grande valia, né? Para que a gente continue tendo uma dedicação integral e principalmente comprar equipamento, né? Seguir aperfeiçoando cada vez mais para chegar no nível desses caras que eu mencionei agora há pouco, né? Então, é claro, você tem os seus gastos aí do outro lado, a gente entende. Qualquer quantia é válida, o que vale é a intenção, né? Aqui nos 3 pontinhos também tem a opção AMEI, tem outras opções ali de engajamento ou de doação aqui pela própria ferramenta do YouTube. Lembrando que se você virar membro do canal, ou o nosso Apoia-se, que eu esqueço sempre de falar, tá na descrição do vídeo o link também. Nele também você tem essa opção de entrar no nosso grupo de WhatsApp. É uma recompensa, por enquanto, modesta, a gente sabe,
Muita gente nem gosta disso, né? Porque pô, mais um grupo de WhatsApp, pra quê, né? Mas é o que a gente tem para oferecer nesse momento. Mais pra frente a gente vai ver aqui outros brindes melhores, para mais atrativos mesmo, né? Nesse sentido aqui, camisas oficiais, quem sabe, né? A gente vai atrás disso para tentar trazer para você aí o que você merece de fato, né? Enquanto isso, é o que a gente tem e eu agradeço desde já a sua atenção e o seu carinho e a sua dedicação a este canal, né? Se não tiver dinheiro, não tem problema. Deixa o like aí que é de graça, só vai gastar a pele do dedo ou a unha, não sei o seu caso. Tá bom, jabás feitos. Lembrando também que se você quiser patrocinar a gente, o link tá na descrição do vídeo aí, né? Tá o tanto de espaço vago aqui. A gente já não fala a sua marca, né? Anuncia a sua marca. Entre em contato com a gente, precinhos camaradas e audiência crescente, hein? Olha, esses últimos dias aí tá bonito o negócio, só tenho a agradecer de coração mesmo. Graças a Deus aí, né? A gente tá conseguindo, vamos dizer assim, nos colocar, né, cara, aí na vitrine aí desse jornalismo independente, principalmente o jornalismo setorizado de São Paulo. Muito obrigado a todo mundo. E você, potencial anunciante, tá aí na descrição. Entra aí. Nossas redes sociais também estão aí, tá? Na descrição do vídeo. Eu tô meio gripado, né? Então, mudança de tempo. Gripado não, resfriado, né? Mudança de tempo, o nariz fica coçando, junta alergia, então, tá? Vai ser. Você que é sensível, talvez tenha momentos de nojeira nesse vídeo, né? Fica aí o alerta aí. Vamos lá, rapaziada, vamos falar do Luan, então. Já enrolei demais, 10 minutos de vídeo, não tem informação nenhuma. Quer dizer, informação eu já dei. De fato, o Luan pode ser relacionado no jogo contra o Santos, né? Como eu disse, foi uma formiguinha da curiosidade, me picou depois de ler a matéria da Isabela Janona, lá no Lance, né? Meu ex-colega de trabalho. E o que tem? O que tem é que o Luan tá treinando com um grupo, tá treinando bem com o restante do grupo, e o São Paulo tem uma carência de primeiro volante neste momento. Muita gente fala do Negruti, né? Pô, Rafael, o Negruti, o Zubeldia não gosta da base. Na verdade, não é que o Zubeldia não gosta da base, pura e simplesmente. O Zubeldia, ele não gosta do futebol do Negruti. Eu sempre bato na tecla da entrevista que o Zubeldia deu pro Bola da Vez, lá no ano passado, na ESPN Brasil, né? No final do ano passado, na ESPN Brasil, ele deu uma entrevista bem boa, aliás, pra lá naquele programa da ESPN, que agora é só ESPN, né? Mas ESPN Brasil, né? Não sei porque eu falei ESPN Brasil, enfim. E lá ele fala que a posição do futebol brasileiro que mais lhe encanta é a de volante, porque ele foi volante, né? Quando ele começa a sua carreira ali no Lanús da Argentina e depois ele tem que encerrar cedo por problema de contusão grave, ele era volante, né? E aí, de fato, o que ele acha? Ele acha que o volante brasileiro tem uma capacidade de saída de jogo, de armação de jogada e de criação de oportunidades ofensivas esplendorosa. Isso da avaliação do próprio Zubeldia. Tá lá, você pode entrar lá, não sei se tem aqui no YouTube, no site da ESPN, em algum lugar você deve achar aí ele falando dos volantes brasileiros. E na realidade ele vê que falta no Negruti tudo isso. Então, basicamente, ele não escala o Negruti, que hoje, sem o Pablo Maia, sem o Luiz Gustavo, né, os dois afastados aí, um passou por uma cirurgia, o outro com problemas de saúde, né, tromboembolismo pulmonar, devo ter falado errado, desculpa, perdão, né, que é uma doença muito grave, eu tive caso na família já, então, enfim, não se sabe nem se ele vai voltar a jogar de fato, né, nada por enquanto foi falado dentro do São Paulo nesse sentido, mas há essa expectativa. O Pablo Maia, a gente viu aí ontem, tem no Avante Meu Tricolor lá, matéria na nossa capa sobre isso, treinou com bola pela primeira vez ontem, está numa recuperação fantástica, surpreendente lá. Os médicos do São Paulo estão, todos eles, muito, vamos dizer assim, espantados com a recuperação em nível acelerado do Pablo Maia. Só que o fato é que até, principalmente o Pablo Maia, né, ter condições de jogo para ser titular, enfim, voltar a ocupar ali a primeira volância são paulina, vai demorar, temos rodadas, temos partidas aí para disputar, né? Então, tem o Negruti no elenco que cumpre essa função, né? Eu vou dar um pause aqui, jump cut no vídeo. Voltamos, jump cut, você não viu nada aí. Tive que pausar aqui porque passou
caminhão do gás. E seria até engraçado fazer o vídeo com o caminhão do gás do fundo, mas como a empresa não paga nada pra gente, então se exploda. Quando é o cachorro latindo, tudo bem, né? O cachorro não precisa pagar patrocínio aqui nesse canal. A marca de gás precisa. Então, se eles quiserem aparecer aqui, eles que nos paguem. Então, como eu estava dizendo, né, rapaziada, sobrou o Negrutti ali de opção de primeiro volante, mas o Zubeldia não vê essas qualidades todas do Negrutti. O Zubeldia não gosta do futebol do Negrutti. Nos treinamentos, a informação que a gente tem aqui no CT da Barra Funda, o Zubeldia tenta intensificar essa saída de jogo do Negrutti, tenta forçar ele jogar mais adiantado para melhorar o seu seu passe de bola, sua visão de jogo como princípio. Então, assim, isso não é da noite pro dia, né, na verdade, e não dá para nem, assim, sendo curto e grosso, tá, pessoal? Não dá nem para cobrar isso do Zubeldia no ano passado, porque o Negrutti, pro Zubeldia, era um jogador dispensável dentro do elenco. O plano do Zubeldia, traçado junto com a diretoria, era de emprestar o Negrutti. Como o Hugo Leonardo, esse sim, o grande xodó do Zubeldia da base, né, a grande aposta do Zubeldia para subir ali do sub-20 e já ser titular, né, o menino ia ser titular já, brigando posição junto com o Pablo Maia, passou por cirurgia e vai perder o ano inteiro, né, se contundiu gravemente lá naquele gramado artificial criminoso que colocaram no Pacaembu na final da Copinha. Então sobrou, de certa maneira, vamos dizer assim, o Negrutti para compor esse elenco, até porque o Santiago Longo também, o Zubeldia não morre de amores por ele. Então, assim, é só para a gente fazer esse parênteses para explicar o que o Zubeldia entende da posição de volante. É claro que esse vídeo pode envelhecer super mal, porque o Zubeldia pode tomar um cacete hoje do Botafogo lá no Rio de Janeiro e nem voltar no mesmo voo, né, como diz a Gíria. Mas, assim, o que temos hoje de explicação por que o Negrutti não joga, por que o Santi Longo saiu e tal, é essa, né? O Zubeldia gosta de volantes que armem jogo, que saibam trabalhar com a bola, que tenham saída de bola. Por isso, o Alisson foi escolhido para fazer essa primeira volância. Um cara que consegue recuperar a bola na defesa e esquematizar já a jogada de ataque, né? Já fazer essa transição, né, de defesa-ataque, né? Deu para entender essa parte, né? E aí entramos no Luan. O Luan é um cara que não tem tanta mobilidade, né? Ele não tem tanto arranque, né? Não é um jogador que tem problemas físicos graves, não é isso. Mas é um jogador que, pela própria construção física dele, ele é tipicamente um brucutu adaptado aos tempos modernos, né? Não é tão aquela visão de brucutu que se tem. Eu tô suando aqui, né, cara? Muita luz ligada. Aquele brucutu, aquela visão de brucutu, principalmente dos anos 90, né? De volante combativo, volante porradeiro, mas que não sabia trabalhar com a bola. Não, o futebol moderno ele exige essas adaptações. O futebol moderno ele exige essa característica dos jogadores. E o Luan tem isso, o Luan apresentou isso. O problema é que, de novo, né? O Luan era uma carta fora do baralho, era um jogador que o São Paulo não fazia questão de ter no elenco, mas as negociações não aconteceram, simplesmente, né? O Vitória, no começo do ano, tentou ali renovar o empréstimo, o São Paulo deu um valor para compra em definitivo, o presidente do Vitória achou caro, depois tentou fazer um negócio envolvendo jogador, né? O tal do Mateuzinho lá, né? Cujo interesse inicial do São Paulo foi dado em primeira mão aqui no Avante Meu Tricolor do ano passado, só que o jogo mudou, né, queridinha, de certa maneira, né? E aí o Mateuzinho o São Paulo já não tinha mais, morria de amores aí, ó, o cachorro latindo, ó, morria de amores aí pelo Mateuzinho, então tomou-se falou que não, o São Paulo não tinha interesse, e quando o Vitória decidiu gastar dinheiro com o Elton Rato, não necessariamente com o Luan, né, vai entender o Carpini, né, enfim, abraços Carpini. Com isso, o São Paulo achou que aconteceriam outras negociações, que viriam outras propostas. Depois acusou-se, vamos dizer assim, né? Não no sentido literal, mas no sentido figurativo, de que talvez o staff do Luan não estivesse tão empenhado assim no mercado em achar um clube para ele, né? Houveram algumas sondagens, mas nada muito, vamos dizer assim, nada muito robusto, né? E a última proposta, a gente revelou no Avante Meu Tricolor, foi de fato do Mirassol, né? O Mirassol sondou o Luan e tudo.
O que que acontece? O que que acontece é que com essa ausência de volantes no plantel do São Paulo, o Luan acabou se tornando uma opção óbvia. O jogador foi inscrito, né, ali para a disputa do Campeonato Paulista, mais uma tentativa de manobra do São Paulo para depois permitir com que ele fosse negociado, né, nessa janela esporádica que abriu aí para jogadores que jogaram estadual estavam desempregados, muito menos no sentido do Zobeldia querer escalá-lo, mas com o acúmulo de desfalques, o Zubeldia olhou e falou assim, ó, tem dois caras aqui encostados, o Lisier e o Luan. O Zubeldia gosta do Lisier, mas tem toda aquela questão de bastidores, né? O Lisier acertou a renovação de contrato com o São Paulo, depois voltou atrás pedindo mais. Inventou, e esse é o termo, inventar, uma proposta do Sport que não tinha, né? Na verdade, o Sport fez uma consulta ao Lisier e ele usou isso para tentar ganhar aumento no São Paulo. A diretoria ficou pistola e o Lisier é carta fora do baralho, é um jogador que o contrato vai acabar agora aí, né, em junho, e tá fora, não faz parte dos planos. E tinha o Luan, que tem contrato até o final de 2026, é um cara que a torcida tem um carinho gigantesco. Como eu disse aqui, hoje não, porque o Dorival mal passou, mas até antes da hipótese de Dorival Júnior voltar ao São Paulo, é de 3 em cada 5 perguntas que eu recebia de vocês, torcedores, nas minhas redes sociais, era sobre o Luan, porque é o cara que fez o gol do título Paulista de 21, é o cara que jogou bem clássicos, é o cara que é o cria de Cotia, tem uma baita história de vida, tudo isso gera simpatia pelo jogador, né? Gera uma aproximação do torcedor com o Luan, com a sua história. Então era evidente que nesse cenário em que não havia propostas, o Luan haveria uma cobrança, entre aspas, pro aproveitamento do Luan no time do São Paulo. Cachorro latino de novo, hein? Mas então assim, quando o São Paulo decide reintegrar o Luan, o plano era, porque o São Paulo, na verdade, descobriu que o Luan, afastado da forma como estava, não ia chegar nada mesmo, concreto, não ia chegar propostas concretas, né? Porque o clube interessado olha e fala, ó, o cara tá afastado lá, não tem porque que aconteceu alguma coisa, indisciplina, né, tal. Então, na verdade, a decisão, primeiro, de reintegrá-lo, foi no sentido de tipo, manter o mercado dele aquecido. Como isso não, pouco adiantou, né, como isso não resolveu o problema Luan, então, na necessidade, nada mais justo que utilizem ele. Então, assim, nos últimos dias, o Departamento Médico de São Paulo fez avaliações do Luan a pedido da comissão técnica. Já se sabe que o Luan aguenta jogar uma carga ali de 60 a 70 minutos. É um jogador que perdeu muito ritmo de jogo, está 4 meses sem jogar, né? E hoje o cenário é esse, ele aguenta atuar até ali 90 minutos tal, sendo que desses 90 minutos, não, desculpa, 70 minutos, e nesses 70 minutos, 40 minutos seriam em alto rendimento, né? Aquilo o que os fisiologistas chamam de máxima performance, né? Não é o ideal, obviamente, né? O São Paulo está no meio de competições difíceis aí, precisando mostrar trabalho dentro de campo, mas é satisfatório para um jogador que está há 4 meses parado, 5 meses quase, se você for levar em conta que ele jogou só no Vitória no passado, né? Então, dezembro também ele ficou meio que de férias, né? Tava curtindo umas férias, né? Então, assim, para quem acompanhou o Avante Meu Tricolor, a gente publicou uma matéria de um post que o Luan fez nas suas redes sociais, né? Ele que mudança, né? A gente fica feliz, né? Pelo ser humano a gente fica feliz, né? Porque o Luan tava fazendo lives depressivas, né? Postando frases de efeito, mostrando um claro desgaste psicológico pela situação de não estar ali junto do elenco, de não estar incorporado, de não estar jogando. E nos últimos dias a coisa mudou, né? São postagens alegres, um Luan otimista, usou até o Dragon Ball lá, né? Aquele anime lá, aquele mangá japonês, para comemorar o seu retorno e tal, e dando a entender que vai ser utilizado, né? Então, assim, isso, junto com a matéria da Isabela, fez a gente
ir atrás e conseguir essas informações para você. O São Paulo vai sim escrever o Luan no Campeonato Brasileiro, muito provavelmente amanhã, né? E aí ele já estaria apto a ser relacionado para o jogo contra o Santos, nessas condições, né? É um cara que não está pronto para jogar 90 minutos, segundo os médicos. Eu não sei, a gente não acompanha os treinos do São Paulo porque nossa entrada não é liberada, né? Não só nossa, mas de todos da imprensa, né? Então não tem como cravar isso. Mas as informações que chegam seria de que até 70, 75 minutos o Luan conseguiria jogar, né? 40 deles então, quer dizer, um tempo ali de alta performance. Para um segundo tempo pode ser interessante, né? Então, assim, na Libertadores não tem como ele ser inscrito, né? Isso aqui é verdade. Mas o Campeonato Brasileiro ele vai sim. E qual que é a ideia do São Paulo? A ideia do São Paulo é mais uma oportunidade para o Luan, porque agora não tem mais janela, né? A janela só reabre lá para a segunda parte do campeonato, porque o campeonato para por conta do Mundial de Clubes, e aí a janela só reabre lá para a segunda parte. Existe uma limitação de jogos aí, né? De cada jogador poder jogar X jogos antes de se transferir, mas o São Paulo não acredita que o Luan vá bater isso. E a ideia é mostrar que o Luan tá bem, que o Luan é um jogador que pode agregar. E se pintar uma oferta, como eu disse ontem do Raio Francisco, né? Pagando bem, que mal vai ter, não é? Então, para aqueles que são fãs do Luan, para aqueles que esperavam, Luan vai voltar realmente ao time do São Paulo. Tá certo? Vamos parar por aqui, acho que não tem mais muito o que falar, né? Eu já enrolei demais, o vídeo hoje ficou longo, peço desculpas, né? E vamos lá, você sabe, né? São Paulo e Botafogo, cobertura completa aqui no Avante Meu Tricolor. Eu tô suando, hein? A luz tá forte aqui. Nossa, olha, ó, meu Deus, hein? Eita, nós, hein? Rapaziada, não é fácil não, não é fácil não. Beijo do gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Tchau! São Paulo.